Um milionário acorda de um coma de 5 anos e conta algo terrível à enfermeira, que cuidava dele no auge de seu sucesso. Ricardo Neves era a personificação do sonho brasileiro. Vindo de origens humildes em uma pequena cidade do interior, ele havia construído um império empresarial que abrangia desde tecnologia até imóveis. Seu nome era sinônimo de poder, seu rosto estampava as capas de revistas de negócios e sua fortuna era objeto de inveja e especulação. A Mansão Neves, uma imponente estrutura de mármore e vidro no topo de uma colina com vista para o mar, era o símbolo tangível de seu triunfo. Dentro de suas paredes, 3 filhos cresceram rodeados de luxo e privilégios. Daniel, o mais velho, um homem de negócios astuto, mas impulsivo. Carla, a do meio, brilhante e ambiciosa. E Júlia, a mais nova, carismática e manipuladora. Ricardo os havia criado para serem fortes. Para continuarem seu legado, ele lhes dera tudo: a melhor educação, oportunidades ilimitadas e a promessa de um futuro dourado. Mas em seu afã por construir um império, havia negligenciado algo fundamental: ensinar-lhes o valor da empatia e da compaixão. O dia fatídico chegou sem aviso. Durante uma reunião de negócios crucial, Ricardo sofreu um colapso. O diagnóstico foi devastador: um aneurisma cerebral que o mergulhou em um profundo coma. Da noite para o dia, o titã dos negócios ficou reduzido a um corpo imóvel em uma cama de hospital. Os médicos eram pessimistas. "Preparem-se para o pior", advertiram a família. "É pouco provável que ele acorde, e se acordar, pode nunca mais voltar a ser o mesmo." Enquanto Ricardo jazia inconsciente, conectado a máquinas que mantinham seu corpo com vida, seus filhos enfrentaram uma nova realidade. De repente, o império que seu pai havia construído estava em suas mãos. A fortuna que um dia herdariam se tornara uma possibilidade tangível e tentadora. No início, houve um período de choque e preocupação genuína. Daniel, Carla e Júlia se revezavam para visitar o pai no hospital, esperando contra toda esperança que ele abrisse os olhos. Mas à medida que os dias passavam, depois as semanas e finalmente os meses, algo começou a mudar. A Mansão Neves, antes cheia de vida e atividade, tornou-se um lugar sombrio. Os risos foram substituídos por sussurros, as reuniões familiares por encontros tensos, cheios de olhares suspeitos. Nos corredores de mármore e sob os majestosos candelabros, começaram a se tecer planos e conspirações. Daniel foi o primeiro a romper o silêncio sobre o que todos estavam pensando. Uma noite, enquanto compartilhavam um jantar tenso na sala de jantar principal, ele deixou cair a pergunta que mudaria tudo: o que acontecerá com a empresa se papai não acordar? Carla, sempre a mais pragmática, respondeu friamente: teremos que assumir o controle. Não podemos deixar que tudo o que ele construiu desmorone. Júlia, a mais jovem, mas talvez a mais astuta, acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos: deveríamos começar a planejar, pelo bem de papai, é claro. Essa noite marcou o início de uma nova era na família Neves. O que começou como uma preocupação genuína com o futuro do império familiar, logo se transformou em uma corrida desenfreada pelo controle e pelo poder. Enquanto isso, na quietude de seu quarto de hospital, Ricardo Neves jazia imóvel. Seu corpo estava em coma, mas sua mente estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O mundo de Ricardo Neves havia se reduzido à escuridão e ao silêncio. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Na realidade, enquanto seu corpo permanecia imóvel, sua mente se encontrava em um estranho estado de semiconsciência. Ele não podia se mover, não podia falar, mas podia ouvir, e o que ouvia estava despedaçando seu coração. No início, as vozes eram confusas, como se viessem de muito longe, fragmentos de conversas, soluços abafados, o bip constante das máquinas. Pouco a pouco, sua mente começou a clarear e as vozes se tornaram mais nítidas.
Pai, se você pode me ouvir, por favor, acorde. Ele ouviu Carla dizer, um dia. Sua voz soava embargada, cheia de uma emoção que Ricardo não ouvia há anos. Por um momento, ele sentiu um calor em seu coração. Mas então, Carla, você falou com o advogado? A voz de Daniel interrompeu o momento. Precisamos saber como está estruturado o testamento. Daniel, por favor. Não é o momento, respondeu Carla, mas seu tom havia mudado. Já não havia emoção, apenas uma fria determinação. Nunca é o momento, não é? Interveio Júlia. Mas já se passaram meses. Temos que ser realistas. Ricardo queria gritar, dizer-lhes que estava ali, que podia ouvi-los, mas seu corpo se recusava a responder. Ele só podia escutar, impotente, como seus filhos discutiam sobre sua fortuna, como se ele já estivesse morto. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. As visitas se tornaram menos frequentes, mas as conversas que ele ouvia se tornavam cada vez mais calculistas. Estive revisando os livros da empresa. Ele ouviu Carla dizer em uma ocasião: há alguns investimentos que poderíamos liquidar sem que ninguém perceba. Nos daria uma boa reserva, enquanto bem, você sabe. Enquanto esperamos que ele morra. A voz de Daniel soava irritada. Diga, como é, Carla? Todos estamos pensando nisso. Não seja tão cruel, interveio Júlia, mas seu tom sugeria mais irritação pela falta de tato do que pelo conteúdo. Mas ele tem razão, Carla. Precisamos de um plano. Não podemos continuar neste limbo. Ricardo sentia que seu coração se quebrava um pouco mais a cada conversa. Onde estavam as crianças que ele havia criado? Os pequenos que corriam para seus braços quando ele chegava do trabalho, que lhe pediam para contar histórias antes de dormir? Em que momento eles haviam se transformado nesses adultos frios e calculistas? As enfermeiras iam e vinham, trocando seus lençóis, ajustando seus medicamentos, às vezes falavam entre si, comentando sobre o pobre milionário e como era triste ver uma família se desmoronando assim. É uma pena. Ele ouviu uma enfermeira jovem dizer: tanto dinheiro e nem sequer conseguem fingir que se importam com o pai. O dinheiro não compra o amor, querida, respondeu uma enfermeira mais velha. Às vezes até o destrói. Essas palavras ressoaram na mente de Ricardo. Teria sido o dinheiro? Teria sido sua obsessão por construir um império o que havia corrompido seus filhos? Ou eles sempre haviam sido assim, e ele estivera cego demais para ver? Uma noite, ele ouviu Júlia soluçar suavemente ao lado de sua cama. Por um momento, sentiu esperança. Talvez, afinal de contas, ainda restasse algo da menina que ele havia criado. Oh, pai, sussurrou Júlia entre lágrimas. Por que você tinha que adoecer agora? Eu tinha tantos planos. Preciso que você acorde. Preciso que você assine aqueles documentos para a nova subsidiária. Tudo está desmoronando sem você. O coração de Ricardo afundou. Até as lágrimas de sua filha mais nova estavam tingidas de ambição e ganância. À medida que os anos passavam, Ricardo se tornou uma testemunha silenciosa da desintegração de sua família. Ele ouviu planos, conspirações, acusações mútuas. Daniel queria vender partes da empresa. Carla insistia em manter o controle. Júlia jogava em 2 times, aliando-se a um ou outro conforme lhe convinha. Se papai não acordar logo, assumirei o controle eu mesmo. Ele ouviu Daniel dizer, em uma acalorada discussão: vocês duas não têm ideia de como administrar um império como este. Você, por favor. A voz de Carla destilava desprezo. Suas dívidas de jogo são de conhecimento público. Você arruinaria tudo em meses. Pelo menos eu não estou desviando fundos da empresa para meus próprios projetos, contra-atacou Daniel. Chega, gritou Júlia. Se continuarem assim, não sobrará nada para quando papai... Ela parou, mas o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Todos estavam esperando a mesma coisa: sua morte. Na escuridão de sua mente, Ricardo Neves tomou uma decisão. Se algum dia acordasse, as coisas teriam que mudar. O império que ele havia construído, a fortuna que tanto havia acumulado,
já não significavam nada. Seus filhos haviam mostrado sua verdadeira natureza e era hora de enfrentarem as consequências. Mas, por enquanto, tudo o que ele podia fazer era escutar, aprender e esperar. Esperar uma oportunidade para corrigir o maior erro de sua vida: ter criado seus filhos para valorizar o dinheiro acima de tudo. Mas 5 anos 1825 dias de escuridão, de vozes distantes e corações frios. Para o mundo exterior, Ricardo Neves era pouco mais que um corpo conectado a máquinas, um lembrete vivo de quão efêmero o poder pode ser. Mas dentro daquela mente aparentemente adormecida, uma tempestade estava se formando, pois, em uma manhã como qualquer outra, quando aconteceu o impossível, os dedos de Ricardo, imóveis durante tanto tempo, se moveram ligeiramente. Suas pálpebras, pesadas como chumbo, começaram a tremer. E então, contra todas as probabilidades, seus olhos se abriram. O quarto estava vazio, exceto por uma enfermeira que verificava rotineiramente seus sinais vitais, quando ela viu aqueles olhos castanhos, outrora cheios de determinação e agora confusos, quase deixou cair a prancheta que segurava. Doutor, doutor, gritou correndo para o corredor. O Sr. Neves acordou. Em questão de minutos, o quarto se encheu de médicos e enfermeiras. Luzes brilhantes se moviam diante de seus olhos. Vozes lhe faziam perguntas que ele mal conseguia processar. Sua garganta, sem uso durante tanto tempo, só conseguiu emitir um fraco grunhido. Sr. Neves, se pode me entender, pisque 2 vezes, disse o médico-chefe, inclinando-se sobre ele. Ricardo piscou lenta e deliberadamente 2 vezes. Um sorriso se formou no rosto do médico. É um milagre, murmurou antes de se voltar para sua equipe. Chamem a família imediatamente. Enquanto a equipe médica se movia freneticamente ao seu redor, realizando testes e ajustando equipamentos, a mente de Ricardo lutava para se atualizar. 5 anos. Ele havia estado ausente durante 5 anos. O que restava de seu império? O que restava de sua família? As horas seguintes foram um turbilhão de exames médicos e terapias intensivas. Seu corpo, enfraquecido por anos de inatividade, se recusava a cooperar. Cada movimento era uma luta, cada palavra um desafio. Mas Ricardo Neves não havia construído um império se rendendo diante dos desafios. Foi quase ao anoitecer quando ele ouviu vozes familiares no corredor, vozes que havia escutado durante anos, mas que agora lhe provocavam uma mistura de amor e repulsa. É verdade? Ele realmente acordou? A voz de Carla, sempre prática. Deve ser um erro. Os médicos disseram que era impossível. Daniel, cético como sempre. Bem, se for verdade, muda tudo. Júlia, já calculando as implicações, Ricardo fechou os olhos, preparando-se para o encontro. Quando a porta se abriu, ele fingiu estar dormindo, ouvindo como seus filhos entravam cautelosamente no quarto. Pai, a voz de Carla soava trêmula. Você pode nos ouvir? Lentamente, Ricardo abriu os olhos. Viu os rostos de seus filhos, uma mistura de choque, alívio, e era aquilo preocupação em seus olhos? Ou eles estavam simplesmente calculando como isso afetaria seus planos? Meus filhos, ele conseguiu dizer, sua voz rouca pelo desuso. Os 3 se aproximaram da cama, Daniel segurando sua mão, Carla acariciando sua testa, Júlia soluçando suavemente. Não posso acreditar, disse Daniel. Os médicos disseram que era impossível. Sabíamos que você era forte, pai, acrescentou Carla, mas havia um tremor em sua voz que Ricardo não conseguiu decifrar. Sentimos tanto a sua falta, soluçou Júlia. Mas mesmo em seu estado debilitado, Ricardo pôde ver o cálculo por trás daquelas lágrimas. Ele queria confrontá-los, queria gritar que sabia de tudo que havia escutado, cada conversa gananciosa, cada plano egoísta. Mas algo o deteve. Uma voz interior lhe aconselhou cautela. Observe, dizia. Aprenda. A verdade sempre vem à tona. Então, Ricardo Neves, o homem que uma vez fora conhecido por sua astúcia nos negócios, decidiu jogar o jogo mais importante de sua vida. Fingiu fraqueza, confusão, como se os últimos 5 anos
fossem um espaço em branco em sua memória. O que aconteceu? Perguntou Ricardo com voz fraca, interpretando o papel de um homem confuso e desorientado. Os três irmãos trocaram olhares rápidos, uma mistura de alívio e algo mais obscuro que Ricardo não conseguiu decifrar completamente. Você esteve em coma, pai, explicou Carla, sua voz suave, mas controlada. Por 5 anos você teve um aneurisma durante uma reunião de negócios. 5 anos. Ricardo fingiu incredulidade, embora cada segundo daqueles 5 anos estivesse gravado em sua memória. Sim, pai, interviu Daniel, apertando sua mão com o que parecia ser afeto genuíno. Mas não se preocupe, mantivemos tudo sob controle. A empresa está bem. Júlia, sempre a mais emotiva, ou pelo menos a melhor atriz, inclinou-se para beijar a testa do pai. O importante é que você voltou para nós. Sentimos tanto a sua falta. Ricardo fechou os olhos, fingindo exaustão. Preciso descansar, murmurou. Claro, pai, disse Carla, assumindo o controle como sempre. Descanse. Estaremos aqui quando você acordar. Quando a porta se fechou atrás deles, Ricardo abriu os olhos, seu olhar agora agudo e calculista. O jogo havia começado. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, médicos, terapias e visitas emocionadas de seus filhos. Ricardo observava cada gesto, cada palavra, cada olhar que trocavam quando achavam que ele não estava vendo. Daniel se apresentava todas as manhãs com relatórios sobre o estado da empresa, falando de decisões que havia tomado, contratos que havia fechado. Está tudo sob controle, pai. Você não tem nada com que se preocupar. Carla, por sua vez, concentrava-se em sua recuperação. Trazia especialistas, consultava os médicos, organizava sua reabilitação. Logo você estará como novo, pai, e então poderemos discutir o futuro da empresa. Júlia era a mais difícil de ler. Um dia chegava com lágrimas nos olhos, falando de como havia sentido sua falta. No dia seguinte, ele a surpreendia, discutindo em voz baixa com seus irmãos sobre decisões financeiras. Enquanto isso, Ricardo interpretava seu papel à perfeição. Fingia fraqueza quando estavam presentes, mas em privado trabalhava incansavelmente para recuperar sua força. À noite, quando a enfermeira de plantão achava que ele dormia, fazia exercícios para fortalecer seus músculos atrofiados. Uma tarde, enquanto fingia dormir, ouviu seus filhos discutindo no corredor. Temos que contar a ele sobre a venda da divisão de tecnologia, sussurrava Daniel. Você está louco? Respondeu Carla. Ele mal está se recuperando. Não podemos estressá-lo com isso agora. Mas se ele descobrir por outra fonte, começou Júlia. Ele não vai descobrir, interrompeu Carla. Pelo menos, não até termos certeza de seu estado mental. Por enquanto, continuamos como até agora. Sorrisos, apoio e nenhuma palavra sobre as mudanças. Na empresa, Ricardo teve que usar todo o seu autocontrole para não reagir. Venda da divisão de tecnologia? Aquela havia sido a joia de seu império. O que mais eles haviam feito em sua ausência? À medida que as semanas passavam, Ricardo começou a mostrar sinais de melhora. Podia sentar-se na cama, manter conversas mais longas, até dar pequenos passeios pelo quarto. Seus filhos celebravam cada conquista, mas ele podia ver a preocupação crescente em seus olhos. Eles sabiam que logo teriam que enfrentar a realidade. Foi durante um desses passeios que Ricardo decidiu fazer seu primeiro movimento. Fingindo tropeçar, apoiou-se na mesinha de cabeceira, derrubando acidentalmente alguns papéis que Carla havia deixado ali. Oh, desculpe, murmurou, inclinando-se lentamente para recolhê-los. Não se preocupe, pai, disse Carla rapidamente, tirando os documentos de suas mãos. Eu cuido disso. Mas ela não foi rápida o suficiente. Ricardo havia visto o suficiente. Eram relatórios financeiros e os números não batiam com o que Daniel lhe havia contado. Carla, disse com voz fraca, mas curiosa. O que são esses papéis? Nada importante, pai, respondeu ela com um sorriso forçado. Só alguns relatórios de rotina. Eu gostaria de vê-los, insistiu Ricardo.
Afinal, ainda sou o dono da empresa, não sou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla olhou para Daniel, que, por sua vez, olhou para Júlia. Os três pareciam estar tendo uma conversa silenciosa, decidindo o que dizer, o que esconder. Claro que sim, pai, disse finalmente Daniel, sua voz cheia de uma falsa jovialidade. Mas os médicos dizem que você não deve se estressar. Por que não descansa um pouco? Amanhã podemos discutir sobre a empresa. Ricardo assentiu, fingindo resignação. Vocês têm razão. Estou cansado. Amanhã será outro dia. Enquanto seus filhos saíam do quarto, visivelmente aliviados, Ricardo se recostou em sua cama. Um pequeno sorriso brincando em seus lábios. O primeiro movimento havia sido feito. Agora, era questão de tempo antes que a verdade viesse à tona. Na quietude de seu quarto de hospital, o antigo titã dos negócios começou a planejar seu próximo movimento. A partida mal começara, e Ricardo Neves estava determinado a vencer, não pelo dinheiro ou pelo poder, mas por algo muito mais valioso, a verdade e talvez a redenção de sua família. À medida que os dias passavam, Ricardo continuava seu ato de recuperação gradual, enquanto secretamente coletava informações. Cada visita de seus filhos, cada conversa, sussurrada nos corredores, cada documento deixado descuidadamente à vista, tudo se tornava uma peça do quebra-cabeça que ele estava montando. Uma manhã, decidiu que era hora de pressionar um pouco mais. Quando Daniel entrou com seu habitual relatório matinal, Ricardo o interrompeu. Filho, disse com voz firme, surpreendendo Daniel com seu tom, quero ver os livros da empresa. Todos eles. Daniel empalideceu visivelmente. Pai, não acho que seja o momento. Você ainda está se recuperando e... Estou recuperado o suficiente para entender números, Daniel, insistiu Ricardo. Eu construí este império. Acho que posso lidar com um pouco de papelada. Antes que Daniel pudesse responder, Carla entrou no quarto, captando a tensão no ar, interveio rapidamente. O que está acontecendo? Perguntou, seu olhar passando de seu pai para seu irmão. Pai quer ver os livros da empresa. Explicou Daniel, sua voz tensa. Carla manteve sua compostura, mas Ricardo notou como suas mãos se tensionavam ligeiramente. Pai, entendo que você queira se atualizar, mas não acha que é um pouco cedo? Os médicos dizem que estou progredindo admiravelmente, interrompeu Ricardo. E como CEO da Neves Empreendimentos, tenho o direito de ver esses livros. A menos, claro, que haja algo que vocês não queiram que eu veja. O silêncio que se seguiu foi revelador. Carla e Daniel trocaram olhares. Uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Carla falou. Claro que não, pai. É só que aconteceram muitas coisas em 5 anos. Queríamos esperar até que você estivesse completamente recuperado para não sobrecarregá-lo. Ricardo suavizou sua expressão, voltando ao seu papel de pai convalescente. Entendo a preocupação de vocês, mas preciso saber. Esta empresa é a minha vida. Por favor, tragam-me esses livros. Resignados, Carla e Daniel assentiram. Você os terá amanhã, pai, prometeu Carla. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Sabia que o que veria naqueles livros não seria a verdade completa. Seus filhos teriam tempo para maquiar os números, ocultar as transações mais questionáveis, mas mesmo uma versão editada lhe daria pistas sobre o que realmente havia acontecido. Na manhã seguinte, seus 3 filhos chegaram com caixas cheias de documentos. Durante horas, Ricardo revisou relatórios, balanços e projeções, enquanto seus filhos esperavam nervosamente. Vejo que vocês estiveram ocupados, comentou finalmente seu tom neutro. Fizemos o melhor que pudemos, pai, disse Júlia falando pela primeira vez. Não foi fácil sem você, Ricardo assentiu lentamente. Há algumas decisões interessantes aqui. A venda da divisão de tecnologia, por exemplo. Esse era o futuro da empresa. Os 3 irmãos se tensionaram visivelmente. Foi uma decisão difícil, pai, explicou Daniel. Mas precisávamos do capital para nos expandir em outros setores. Entendo, murmurou Ricardo. E esses investimentos em empresas offshore
Não me lembro de termos tantas antes. Carla interveio rapidamente. Diversificação, pai. É uma estratégia para proteger nossos ativos. Ricardo olhou para cada um deles, seus olhos penetrantes. Podia ver o medo em seus olhares, a ansiedade em suas posturas. Sabia que o que tinha diante de si era apenas a ponta do iceberg. Vocês fizeram um trabalho interessante, disse finalmente. Mas acho que preciso de tempo para processar tudo. Isso poderiam me deixar sozinho um momento? Com evidente alívio, seus filhos saíram do quarto. Uma vez sozinho, Ricardo deixou cair sua máscara de calma. A raiva e a decepção que havia contido ameaçavam transbordar. O que havia visto naqueles documentos era apenas uma fração da verdade, mas era suficiente para confirmar seus piores temores. Seu império, construído com décadas de trabalho duro e sacrifício, havia sido saqueado e manipulado por aqueles em quem mais confiava. Mas ele não podia perder o controle agora. Precisava de mais informações, precisava de um plano. E, acima de tudo, precisava sair daquele hospital. Naquela noite, enquanto a enfermeira fazia sua ronda noturna, Ricardo tomou uma decisão. Era hora de acelerar as coisas. Com uma determinação que não sentia há anos, começou a planejar seu próximo movimento. O jogo estava prestes a mudar, e Ricardo Neves estava pronto para recuperar o controle. A noite estava escura e silenciosa quando Ricardo Neves executou seu plano. Durante semanas, ele havia observado as rotinas do hospital, memorizado os turnos das enfermeiras, os momentos em que os corredores ficavam desertos. Havia trabalhado incansavelmente para recuperar sua força, realizando exercícios em segredo quando ninguém o via. Com movimentos cuidadosos, levantou-se da cama e se vestiu com as roupas que havia pedido a seus filhos que trouxessem para quando recebesse alta. Respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a fazer era arriscado, mas necessário. Silenciosamente, abriu a porta de seu quarto e espiou o corredor vazio. Com passos cautelosos, mas decididos, Ricardo começou sua fuga. A cada poucos metros parava, escutando, certificando-se de que ninguém se aproximava. Chegou ao elevador e apertou o botão. Os segundos que levou para chegar pareceram eternos. Uma vez dentro, soltou um suspiro de alívio. A parte mais difícil havia passado. No térreo, caminhou com naturalidade em direção à saída, como se fosse um visitante que ia embora após o horário de visitas. O guarda de segurança mal lhe dirigiu um olhar, enquanto ele saía pelas portas principais. O ar fresco da noite o atingiu como uma revelação. 5 anos. 5 anos, desde que havia respirado o ar do mundo exterior. Por um momento, sentiu-se overwhelmed pela sensação de liberdade, mas não havia tempo a perder. Ricardo começou a caminhar, afastando-se do hospital. Não tinha um destino claro em mente, só sabia que precisava de tempo e espaço para pensar, longe dos olhares vigilantes de seus filhos e da equipe médica. Caminhou pelo que pareceram horas, seus músculos protestando pelo esforço após tanto tempo de inatividade. As ruas da cidade estavam quase desertas àquela hora da noite, o que ele agradecia. Não queria ser reconhecido, não ainda. Foi então que o viu. Um homem sentado, na calçada, envolto em um cobertor rasgado, com um cartaz de papelão a seus pés que dizia: "Qualquer ajuda é bem-vinda, que Deus os abençoe." Ricardo parou. Algo no olhar daquele homem, uma mistura de resignação e dignidade, o cativou. Sem pensar 2 vezes, aproximou-se e sentou-se ao lado dele. O homem o olhou surpreso. "Boa noite, senhor", disse com uma voz rouca, mas gentil. "Boa noite", respondeu Ricardo. "Se importa se eu me sentar aqui um momento?" "De modo algum", disse o homem, fazendo um gesto com a mão. "A calçada é de todos." Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus pensamentos. Finalmente Ricardo falou. "Como se chama?" perguntou. "Antônio", respondeu o homem. "E o senhor?" Ricardo hesitou por um segundo. "Eduardo." Mentiu, não querendo revelar sua verdadeira identidade. Antônio assentiu, sem fazer mais perguntas.
Havia algo em sua atitude, uma aceitação tranquila das circunstâncias que Ricardo achou reconfortante. Faz muito tempo que está na rua? Perguntou Ricardo. Antônio suspirou. 3 anos. Perdi meu emprego. Depois minha casa. Você sabe como é. Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Ali estava ele. Um homem que tinha tido tudo, sentado ao lado de alguém que não tinha nada. E, no entanto, Antônio parecia possuir uma paz interior que Ricardo invejava. E como está lidando com isso? Perguntou Ricardo, genuinamente interessado. Antônio deu de ombros. Dia após dia não é fácil, mas a gente aprende a apreciar as pequenas coisas. Um dia ensolarado, um sorriso gentil, uma refeição quente, são coisas que antes eu dava por garantidas. Ricardo assentiu, refletindo sobre as palavras de Antônio. Quando foi a última vez que ele havia apreciado essas pequenas coisas? E você? Perguntou Antônio. Não parece que esteja se passando por seu melhor momento. Ricardo soltou uma risada amarga. É uma longa história, bem, disse Antônio com um sorriso. Parece que temos a noite toda. E assim, sob o manto da noite, Ricardo Neves, o magnata dos negócios, começou a contar sua história a um desconhecido na rua. Omitiu nomes e detalhes específicos, mas falou sobre a traição, a ganância, a dor de ver seus próprios filhos conspirando contra ele. Antônio ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando Ricardo terminou, ficaram em silêncio por um longo momento. Sabe, disse finalmente Antônio, aprendi algo nesses anos na rua. O dinheiro, o poder, as posses no final, não significam nada se você não tem paz no coração. Ricardo o olhou surpreso com a profundidade de suas palavras, mas, continuou Antônio, também aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir o que realmente importa. E o que realmente importa? Perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. Antônio sorriu. Isso, meu amigo, é algo que cada um deve descobrir por si mesmo. Nesse momento, o céu começou a clarear. Os primeiros raios de sol aparecendo no horizonte. Ricardo percebeu que havia passado a noite toda conversando com este estranho que, de alguma forma, parecia entendê-lo melhor que sua própria família. Tenho que ir, disse Ricardo, levantando-se com certa dificuldade. Obrigado, Antônio. Você me deu muito em que pensar. Antônio assentiu. Cuide-se, Eduardo. E lembre-se, às vezes temos que perder tudo para encontrar o que realmente precisamos. Ricardo colocou a mão no bolso e tirou a carteira que havia pegado antes de sair do hospital. Retirou todas as notas que continha e as entregou a Antônio. Tome, disse. Não é muito, mas espero que ajude. Antônio olhou para as notas com espanto. Isso é demais. Tu não, disse Ricardo com um sorriso. É o justo. Você me deu algo muito mais valioso esta noite. Com um último gesto de despedida, Ricardo se afastou, sua mente girando com novas ideias e perspectivas. O encontro com Antônio havia sido inesperado, mas sentia que havia sido exatamente o que precisava. Enquanto caminhava pelas ruas que começavam a despertar, Ricardo Neves tomou uma decisão. Era hora de enfrentar sua família, de desmascarar as mentiras e a ganância, mas o faria não a partir da raiva ou do desejo de vingança, mas de um lugar de compreensão e talvez de perdão. O sol se erguia completamente sobre a cidade quando Ricardo chegou ao seu destino. A mansão Neves. Era hora de voltar para casa e reclamar não apenas seu império, mas também sua família. O amanhecer pintava o céu com tons rosados e dourados quando Ricardo Neves parou diante dos imponentes portões de ferro forjado da mansão familiar. Por um momento, ficou imóvel, absorvendo a vista do que havia sido seu lar por décadas. De fora, tudo parecia igual, mas Ricardo sabia que por trás daqueles muros de pedra, tudo havia mudado. Com um suspiro profundo, apertou a campainha. Passaram-se alguns segundos que pareceram eternos antes que uma voz sonolenta e confusa respondesse pelo interfone. Quem é? Tem ideia de que horas são? Ricardo reconheceu a voz de Rogério, o mordomo que havia servido à família por anos. Sou eu, Rogério Ricardo Neves. Abra o portão, por favor.
Houve um silêncio prolongado, seguido pelo som do portão se abrindo. Ricardo caminhou pela alameda de cascalho, cada passo ecoando no silêncio da manhã. Quando chegou à porta principal, esta se abriu de repente, revelando um Rogério com os olhos arregalados e a boca entreaberta de... "Surpresa, Sr. Neves!" exclamou o mordomo. "Mas como? Estávamos todos tão preocupados. Seus filhos ligaram ontem à noite. Disseram que o senhor havia desaparecido do hospital." "Estou bem, Rogério", interrompeu Ricardo com um sorriso cansado. "Só precisava de um pouco de ar fresco e tempo para pensar. Meus filhos estão em casa?" Rogério assentiu, ainda atordoado. "Sim, senhor. Chegaram ontem à noite muito alterados. Acho que ainda estão dormindo." "Ótimo", disse Ricardo, entrando no hall. "Por favor, não os avise que estou aqui. Prepare café para todos no escritório. Eu mesmo os acordarei." Enquanto Rogério se apressava para cumprir suas ordens, Ricardo percorreu lentamente a casa. Cada cômodo, cada corredor estava cheio de lembranças. Aqui o lugar onde Carla deu seus primeiros passos. Ali, o canto onde Daniel costumava se esconder durante suas brincadeiras de criança e, mais adiante, a varanda onde Júlia passava horas lendo no verão. Em que momento seus filhos haviam passado de serem aquelas crianças inocentes para os adultos calculistas em que se tornaram? Chegou primeiro ao quarto de Daniel. Sem se preocupar em bater, abriu a porta. Seu filho mais velho dormia profundamente, seu rosto finalmente livre da máscara de preocupação e cálculo que costumava usar. Por um momento, Ricardo viu o menino que ele uma vez, fora Daniel, chamou com voz firme. "Acorde." Daniel se sentou de repente, seus olhos se abrindo com incredulidade ao ver seu pai de pé na porta. "Pai? Mas como?" "Escritório 10 minutos." Foi toda a resposta de Ricardo antes de se dirigir ao próximo quarto. Carla já estava acordada, sentada em sua cama com o telefone na mão. Quando viu seu pai, o aparelho caiu de suas mãos. "Pai", sussurrou. "Estávamos tão preocupados. Onde você esteve?" "Escritório 10 minutos", repetiu Ricardo sem dar mais explicações. Finalmente, chegou ao quarto de Júlia. Sua filha mais nova dormia encolhida, como costumava fazer quando criança. Por um momento, Ricardo sentiu seu coração apertar. Como haviam chegado a este ponto? "Júlia", chamou suavemente. "Hora de levantar." Júlia abriu os olhos lentamente, piscando confusa. Quando focalizou seu pai, sentou-se de repente. "Pai, é você? Estou sonhando." "Não, você não está sonhando." Escritório 10 minutos. 10 minutos depois, Ricardo Neves estava sentado atrás da imponente escrivaninha de mogno no escritório familiar. À sua frente, 3 xícaras de café fumegante esperavam por seus filhos. Quando estes entraram, um por um, com expressões que iam da confusão ao medo, Ricardo os observou em silêncio. "Sentem-se", disse finalmente, sua voz calma, mas com um tom de autoridade que não deixava espaço para discussão. Os 3 obedeceram, trocando olhares nervosos. "Pai", começou Daniel, "o que está acontecendo? Você nos deixou preocupados. O hospital." Ricardo levantou uma mão, silenciando seu filho mais velho. "Passei os últimos 5 anos ouvindo, incapaz de falar. Agora é minha vez de falar e a de vocês de escutar." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão e antecipação. Ricardo olhou cada um de seus filhos nos olhos antes de continuar. "Durante meu tempo em coma, ouvi cada palavra que vocês disseram. Cada plano, cada mentira, cada traição. Sua voz era tranquila, mas cada palavra caía como um martelo. Vi como o império que construí se tornava um campo de batalha para suas ambições. Vi como o dinheiro e o poder corrompiam os valores que tentei incutir em vocês." Carla tentou falar, mas Ricardo a deteve com um olhar. "Não terminei ontem à noite. Saí do hospital porque precisava ver o mundo com meus próprios olhos. Precisava lembrar por que construí tudo isso em primeiro lugar. E sabem o que descobri? Que tudo isso," fez um gesto abrangendo o luxuoso cômodo, "não significa nada sem integridade, sem amor, sem família." Os 3 irmãos se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras.
Júlia tinha lágrimas nos olhos. Daniel olhava para o chão e Carla mantinha uma expressão estoica, embora suas mãos tremessem ligeiramente. Mas, continuou Ricardo, sua voz suavizando um pouco, também percebi algo mais, que talvez eu também tenha cometido. Erros. Estava tão focado em construir um império que esqueci de construir uma família. Levantando-se de sua cadeira, Ricardo contornou a escrivaninha e se aproximou de seus filhos. Não estou aqui para puni-los ou para deserdá-los. Estou aqui porque quero que tenhamos uma chance de consertar isso, de sermos uma verdadeira família. Os 3 irmãos levantaram o olhar, surpresos com essa reviravolta inesperada. Mas, acrescentou Ricardo, sua voz voltando a ficar firme, isso significa que teremos que ser completamente honestos uns com os outros. Quero saber tudo o que aconteceu nesses 5 anos. Cada decisão, cada transação, cada mentira. E a partir daí, decidiremos juntos como prosseguir. Fez-se um silêncio na sala, enquanto os irmãos Neves processavam as palavras de seu pai. Finalmente foi Carla quem falou primeiro. Pai, disse com voz trêmula, há muito que você precisa saber, cometemos erros, todos nós. Mas você realmente acha que podemos consertar isso? Ricardo olhou para sua filha, vendo pela primeira vez em anos a vulnerabilidade por trás de sua fachada de mulher de negócios implacável. Acredito, disse suavemente, que se todos estivermos dispostos a tentar, podemos conseguir qualquer coisa. E assim, enquanto o sol se erguia sobre a cidade, iluminando o escritório através das grandes janelas, a família Neves começou o longo e difícil processo de reconstrução. Não seria fácil e haveria muitas verdades dolorosas a serem reveladas, mas pela primeira vez em anos havia esperança. Ricardo Neves, o homem que uma vez tivera tudo, havia retornado não para reclamar seu império, mas para salvar algo muito mais valioso: sua família. O silêncio que se seguiu às palavras de Ricardo foi pesado, carregado de emoções contidas e verdades a serem reveladas. Os 3 irmãos Neves se entreolharam, como se estivessem decidindo quem seria o primeiro a falar. Finalmente, foi Daniel quem quebrou o silêncio. Pai, começou, sua voz trêmula, mas determinada. Você tem razão. Devemos a você a verdade. Toda a verdade, Ricardo assentiu, encorajando-o. A continuar, Daniel respirou fundo antes de prosseguir. Quando você caiu em coma, estávamos perdidos. A empresa era um gigante e de repente nos vimos no leme sem saber realmente como navegar. No início, tentamos manter tudo como estava, mas logo percebemos que o mundo dos negócios não espera por ninguém. Carla interveio. Começamos a tomar decisões, algumas boas, outras nem tanto. A venda da divisão de tecnologia, por exemplo, foi ideia minha. Pensei que poderíamos usar esse capital para nos expandir em setores mais estáveis. Mas não foi só isso, acrescentou Júlia, seus olhos cheios de lágrimas. Começamos a competir entre nós. Cada um queria provar que era o mais capaz de levar adiante o legado Neves. Ricardo ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara de calma, embora por dentro sentisse uma mistura de dor e decepção. Daniel continuou. Eu cometi erros grandes. Erros? Fiz alguns investimentos arriscados sem consultar ninguém. Perdemos milhões. Para cobrir isso, desviei fundos de outras partes da empresa. E eu descobri, disse Carla, sua voz fria, mas em vez de expor isso, vi uma oportunidade. Usei essa informação para pressionar Daniel, para assumir mais controle sobre as operações principais. Júlia, que até agora permanecera mais calada, falou com voz embargada. E eu estava tão assustada de ficar de fora, de que vocês dois assumissem todo o controle, que comecei a vazar informações para a concorrência. Pensei que se pudesse provar meu valor fora da empresa, teria mais poder dentro dela. Ricardo fechou os olhos por um momento, processando todas essas informações. Quando os abriu, seu olhar era de uma tristeza profunda, mas também havia um lampejo de determinação.
Entendo que tiveram que tomar decisões difíceis, disse. Finalmente. Mas o que mais me dói não são os erros nos negócios. É como permitiram que a ambição e o medo destruíssem os laços que nos uniam, como família. Os 3 irmãos baixaram o olhar, envergonhados. O silêncio voltou a preencher a sala, mas desta vez era um silêncio de reflexão, e arrependimento. Ricardo se levantou lentamente e caminhou até a janela. Observou o jardim da mansão, lembrando-se de momentos mais felizes quando seus filhos brincavam ali quando crianças. Sabem? Disse sem se virar. Ontem à noite conheci um homem que não tinha nada, que vivia na rua e, no entanto, ele tinha uma paz e uma sabedoria que me fizeram questionar tudo o que eu acreditava ser importante. Ele se virou para seus filhos. Percebi que em nossa busca por sucesso e poder, perdemos de vista o que realmente importa: a família, a integridade, o amor. Daniel, Carla e Júlia ouviam atentamente, seus rostos refletindo uma mistura de culpa e esperança. Não vou mentir para vocês, continuou Ricardo. Estou profundamente desapontado e magoado pelo que vocês fizeram, mas também sei que parte da responsabilidade é minha. Criei vocês para serem competitivos, para valorizarem o sucesso acima de tudo. Nunca lhes ensinei o verdadeiro valor da família e da cooperação. Ele se aproximou de seus filhos e, para a surpresa de todos, ajoelhou-se diante deles, pegando as mãos de cada um. Peço perdão a vocês, disse com voz embargada. Perdão por não ter sido o pai que vocês precisavam, por tê-los feito acreditar que o valor de uma pessoa se mede por suas conquistas e não por seu coração. As lágrimas corriam livremente pelos rostos dos 4 Neves. Júlia foi a primeira a se lançar nos braços do pai, seguida rapidamente por Carla e Daniel. Por vários minutos, a família permaneceu assim, abraçada, deixando que anos de emoções reprimidas fluíssem livremente. Quando finalmente se separaram, Ricardo falou novamente, sua voz agora firme e decidida. A partir de hoje, vamos fazer as coisas de maneira diferente. Vamos reconstruir não só a empresa, mas nossa família, e faremos isso juntos com honestidade e transparência. Como? Perguntou Carla, sua voz ainda trêmula. Para começar, respondeu Ricardo, vamos revisar cada decisão, cada transação dos últimos 5 anos. Vamos corrigir o que puder ser corrigido e assumir a responsabilidade pelo que não puder. Se isso significar perder parte de nossa fortuna ou enfrentar consequências legais, que assim seja. A integridade não tem preço. Daniel assentiu lentamente. Você tem razão, pai. É hora de enfrentar as consequências de nossas ações. Mas vocês não farão isso sozinhos, acrescentou Ricardo. Estarei com vocês em cada passo do caminho juntos. Encontraremos uma maneira de fazer as coisas certas. Júlia, enxugando as lágrimas, falou com determinação. Quero ajudar. Quero usar minhas habilidades para algo bom, para reconstruir o que ajudei a danificar. Carla, sempre a estrategista, já estava pensando nos próximos passos. Precisaremos de uma equipe de auditores independentes, advogados de confiança. Será um processo longo e difícil. Ricardo sorriu, orgulhoso de ver seus filhos assumindo responsabilidade. É isso mesmo. Não será fácil, e haverá momentos em que vamos querer desistir. Mas, se nos mantivermos unidos, se nos apoiarmos mutuamente, poderemos superar qualquer obstáculo. Ele se levantou e caminhou até sua escrivaninha. De uma das gavetas tirou um velho álbum de fotos, abriu-o e mostrou aos filhos uma fotografia de quando eram pequenos, todos sorridentes em uma praia. Quero que nos lembremos de quem éramos, disse suavemente, e de quem podemos voltar a ser, uma família unida, que se apoia nas boas e nas más horas. Os 4 Neves olharam para a fotografia, lembrando-se de tempos mais simples e felizes. Naquele momento, cada um deles fez uma promessa silenciosa de lutar não só pelo futuro da empresa, mas pelo futuro de sua família. Ricardo fechou o álbum e olhou para seus filhos com determinação. Bem, é hora de começarmos a trabalhar. Temos muito o que fazer e um longo caminho pela frente,
mas faremos isso juntos, passo a passo. E assim, enquanto o sol subia no céu, iluminando o escritório com uma luz esperançosa, a família Neves começou sua jornada de redenção e reconstrução. Sabiam que enfrentariam desafios, que haveria dias difíceis pela frente, mas pela primeira vez em anos, encaravam o futuro unidos, com um propósito comum e um renovado sentido do que realmente importa na vida. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade na mansão Neves. Ricardo, fiel à sua palavra, mergulhou de cabeça no processo de desvendar a complexa rede de decisões e transações que haviam ocorrido durante sua ausência. O escritório, que uma vez fora o santuário privado de Ricardo, tornou-se o centro de operações. Montanhas de documentos cobriam cada superfície disponível, e uma equipe de auditores e advogados ia e vinha constantemente, trabalhando incansavelmente para descobrir a verdade completa do que havia acontecido com o Império Neves. Daniel, Carla e Júlia trabalhavam lado a lado com seu pai, cada um enfrentando seus próprios demônios à medida que mais detalhes de suas ações passadas vinham à tona. Uma manhã, enquanto revisavam os relatórios da divisão internacional, Daniel deixou cair pesadamente uma pilha de papéis sobre a escrivaninha. Pai, disse com voz trêmula, há mais uma coisa que você precisa saber. Algo que não contei a ninguém, nem mesmo a Carla e Júlia. Ricardo levantou os olhos dos documentos que estava revisando, seu olhar cheio de preocupação, mas também de apoio. Estou ouvindo, filho. Daniel respirou fundo antes de continuar. Há 3 anos, quando as coisas começaram a dar errado com meus investimentos, fiz algo imperdoável. Usei informações privilegiadas para realizar algumas transações. Ganhei milhões, mas foi ilegal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla e Júlia olhavam para o irmão com uma mistura de choque e decepção. Ricardo fechou os olhos por um momento, processando essa nova informação. Quando os abriu, seu olhar era firme, mas compassivo. Obrigado pela sua honestidade, Daniel. Sei que não deve ter sido fácil admitir isso, mas agora que sabemos, podemos enfrentar a situação. Ele se voltou para o advogado principal, que estava ouvindo em silêncio. Quais são nossas opções? O advogado, um homem de meia-idade com óculos de armação fina, falou em tom grave. Senhor Neves, o uso de informações privilegiadas é um crime grave. As consequências podem incluir multas substanciais e até tempo de prisão. No entanto, dado que Daniel está admitindo isso voluntariamente, poderíamos negociar com as autoridades para mitigar as consequências. Daniel empalideceu ante a menção de prisão, mas assentiu com determinação. Farei o que for necessário para corrigir isso. Estou disposto a enfrentar as consequências de minhas ações. Ricardo se levantou e colocou uma mão no ombro de seu filho mais velho. Estou orgulhoso de você, Daniel. É preciso coragem para admitir os erros e estar disposto a enfrentá-los. Você não estará sozinho nisso. Enfrentaremos isso como família. Carla, que havia permanecido inusualmente silenciosa, finalmente falou. Eu também tenho algo a confessar. As empresas offshore que mencionei antes não eram apenas para diversificação. Eu as usei para sonegar impostos e ocultar algumas transações questionáveis. Júlia, não querendo ficar para trás neste momento de verdades, acrescentou. E os vazamentos para a concorrência foram mais extensos do que admiti inicialmente. Praticamente entreguei alguns dos nossos projetos mais inovadores. Ricardo olhou para seus 3 filhos, seu coração pesado, mas cheio de um estranho orgulho. Apesar da gravidade de suas confissões, eles estavam mostrando uma coragem e honestidade que ele não via há anos. Bem, disse finalmente, agora que tudo está na mesa, podemos realmente começar a consertar as coisas. Não será fácil. Haverá consequências, algumas delas graves, mas as enfrentaremos juntos com integridade e determinação. Ele se voltou para a equipe jurídica e financeira. Quero um plano completo sobre como vamos abordar cada um desses problemas. Quero opções para fazer as coisas certas, mesmo que isso signifique perder uma parte significativa de nossa fortuna. A integridade desta família e de nosso legado
é mais importante do que qualquer quantia de dinheiro. Os dias seguintes foram intensos. A família Neves trabalhou incansavelmente com sua equipe jurídica para desenvolver um plano de ação. Decidiram se aproximar proativamente das autoridades reguladoras, oferecendo cooperação total em troca de certa clemência. A notícia de que o Império Neves estava sob investigação não demorou a chegar à mídia. Da noite para o dia, a família que uma vez fora admirada se tornou o centro de um escândalo financeiro. Mas em meio à tempestade midiática, algo inesperado começou a acontecer. A honestidade e transparência com que a família estava lidando com a situação começou a ganhar o respeito de muitos. Ricardo, em particular, foi elogiado por sua liderança ética em um momento em que muitos outros teriam tentado encobrir a verdade. Uma tarde, enquanto a família se reunia para discutir os últimos acontecimentos, Ricardo compartilhou uma ideia que vinha considerando. "Tenho pensado", começou, "em como podemos usar essa experiência para algo positivo. O que acham de, uma vez que tivermos resolvido nossos problemas legais, usarmos nossos recursos e experiência para ajudar outras empresas a operar com maior ética e transparência?" Os olhos de Carla se iluminaram. "Poderíamos criar uma fundação", sugeriu, "uma que se dedique a promover práticas empresariais éticas e a ajudar empresas em dificuldades a se recuperarem de maneira íntegra." "Gosto dessa ideia", acrescentou Daniel. "Poderíamos oferecer assessoria, recursos, usar nossas próprias lições aprendidas para evitar que outros cometam os mesmos erros." Júlia, sempre pensando na imagem pública, interveio. "E poderíamos organizar conferências, escrever livros, realmente fazer a diferença na cultura empresarial." Ricardo sorriu, sentindo um calor em seu coração ao ver seus filhos trabalhando juntos, usando seus talentos para algo positivo. "Então está decidido. Assim que tivermos colocado nossa casa em ordem, esse será nosso próximo projeto." Enquanto a família Neves continuava seu caminho de redenção, enfrentando cada desafio com honestidade e união, começaram a descobrir uma verdade profunda: que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias ou propriedades, mas na integridade, no amor familiar e na capacidade de fazer uma diferença positiva no mundo. O Império Neves poderia ter sido abalado até seus alicerces, mas de suas ruínas estava surgindo algo muito mais valioso: uma família unida, determinada a usar sua influência e recursos para o bem comum. E nesse propósito compartilhado, encontraram uma satisfação que nenhuma riqueza material poderia igualar. Os meses seguintes foram um período de intensa atividade para a família Neves. O processo de enfrentar as consequências de suas ações passadas foi árduo e, muitas vezes, doloroso. Houve dias em que o peso de seus erros parecia esmagador, mas eles se mantiveram unidos, apoiando-se mutuamente nos momentos mais difíceis. Daniel, fiel à sua palavra, entregou-se às autoridades para enfrentar as acusações de uso de informações privilegiadas. Graças à sua cooperação voluntária e ao trabalho incansável de sua equipe jurídica, conseguiu um acordo que incluía uma multa substancial e serviço comunitário. Em vez de tempo na prisão, Carla trabalhou diligentemente para desemaranhar a complexa rede de empresas offshore e transações questionáveis que havia criado. O processo foi longo e complicado, mas com a ajuda de especialistas financeiros e jurídicos, ela conseguiu retificar a maioria das irregularidades, embora a um custo financeiro significativo para a empresa. Júlia, por sua vez, dedicou-se a reparar os danos causados por seus vazamentos à concorrência. Trabalhou incansavelmente para recuperar projetos perdidos e restaurar a confiança dos parceiros comerciais que haviam sido afetados por suas ações. Ricardo supervisionava todo o processo, oferecendo apoio e orientação a seus filhos, enquanto também lidava com a imprensa e os acionistas. Sua honestidade e transparência no manejo da crise começaram a dar frutos. Embora o valor das ações da Neves Empreendimentos tivesse caído inicialmente,
a integridade demonstrada pela família na gestão da crise começou a restaurar gradualmente a confiança do público. Uma tarde, enquanto a família se reunia para seu agora habitual jantar juntos, Ricardo propôs um brinde à família Neves. Disse, erguendo sua taça, que caímos, mas nos levantamos mais fortes e mais unidos do que nunca. Os demais ergueram suas taças, seus rostos refletindo uma mistura de cansaço e determinação. Pai, disse Carla após um momento de silêncio, lembra da ideia da fundação que discutimos há alguns meses? Acho que é hora de colocá-la em prática. Ricardo assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Concordo. O que vocês têm em mente? Durante as horas seguintes, a mesa de jantar se transformou em uma sala de reuniões improvisada. Os 4 Neves discutiram apaixonadamente suas ideias para a fundação, cada um contribuindo com sua experiência e perspectiva única. Deveríamos nos concentrar na educação ética empresarial, sugeriu Daniel. Usar nossa experiência para ensinar futuros líderes empresariais sobre a importância da integridade nos negócios. Carla assentiu com entusiasmo. E poderíamos oferecer programas de mentoria para empresas jovens, ajudando-as a crescer de maneira sustentável e ética. Não nos esqueçamos da importância da transparência, acrescentou Júlia. Poderíamos desenvolver ferramentas e protocolos para ajudar as empresas a serem mais abertas e responsáveis em suas operações. Ricardo ouvia com orgulho como seus filhos transformavam seus erros passados em lições valiosas para outros. Parece excelente, disse, mas acho que deveríamos ir um passo além. Que tal se também incluíssemos programas para ajudar pessoas desfavorecidas a iniciar seus próprios negócios? Os olhos dos 3 irmãos se iluminaram com a sugestão. Isso é brilhante, pai, exclamou Júlia. Poderíamos oferecer microcréditos, capacitação e assessoria jurídica e financeira, acrescentou Carla. Poderíamos até criar uma rede de mentores voluntários entre nossos contatos empresariais, sugeriu Daniel. E assim, naquela mesa de jantar, nasceu a Fundação Neves para a Ética Empresarial e Empoderamento Econômico. Nos meses seguintes, a família trabalhou incansavelmente para tornar realidade sua visão. A fundação rapidamente se tornou um farol de esperança e mudança no mundo empresarial. Oferecia programas de educação ética para estudantes de negócios, assessoria para empresas que buscavam melhorar suas práticas e apoio para empreendedores de comunidades desfavorecidas. Um ano após o lançamento da fundação, a família Neves organizou um grande gala beneficente para celebrar suas conquistas e arrecadar fundos para projetos futuros. O evento atraiu líderes empresariais, políticos e filantropos de todo o país. Ricardo, de pé no pódio para dar o discurso de abertura, olhou para a plateia e depois para seus filhos, sentados na primeira fila. Seu coração se encheu de orgulho e gratidão. Há pouco mais de um ano que começou, a família Neves se encontrava no ponto mais baixo de sua história. Havíamos perdido o rumo, esquecendo os valores fundamentais que deveriam guiar não apenas nossos negócios, mas nossas vidas. Mas naquele momento de escuridão, redescobrimos algo precioso: o poder da família, a importância da integridade e a capacidade de redenção que todos carregamos dentro de nós. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo o salão. A Fundação Neves nasceu dessa experiência. Não é apenas uma tentativa de corrigir nossos erros, mas um compromisso para criar um mundo empresarial mais ético, mais justo e mais inclusivo, porque aprendemos que o verdadeiro sucesso não se mede em reais e centavos, mas no impacto positivo que podemos ter nas vidas dos outros. Enquanto Ricardo continuava seu discurso, Daniel, Carla e Júlia o observavam com uma mistura de admiração e amor. Cada um deles havia percorrido um longo e difícil caminho de autorreflexão e crescimento. Haviam enfrentado seus erros, aceitado as consequências, e no processo haviam se redescoberto e redescoberto uns aos outros. A família Neves havia sido forjada novamente no fogo da adversidade, emergindo mais forte, mais unida e com um propósito renovado.
Sua história de queda e redenção havia se tornado uma fonte de inspiração para muitos, demonstrando que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho para a luz se tivermos a coragem de buscá-lo. Enquanto o gala continuava, com os convidados discutindo animadamente os projetos da fundação e fazendo generosas doações, os 4 Neves compartilharam um olhar de cumplicidade. Haviam perdido um império, mas haviam ganhado algo muito mais valioso, uma família unida e um legado do qual podiam realmente se orgulhar. A Fundação Neves para a Ética Empresarial e Empoderamento Econômico estava em pleno apogeu. Seus programas haviam ajudado centenas de empresas a adotar práticas mais éticas e impulsionado dezenas de empreendedores de comunidades desfavorecidas. A família Neves, antes envolta em escândalos, agora era vista como um exemplo de redenção e responsabilidade social corporativa. No entanto, o destino tinha preparado uma reviravolta, inesperada para a família. Numa manhã de primavera, enquanto Ricardo desfrutava de seu café da manhã no jardim da mansão, Rogério, o fiel mordomo, aproximou-se com uma expressão de preocupação em seu rosto. "Senhor Neves", disse com voz trêmula, "há alguém no portão que insiste em vê-lo. Diz que é urgente." Ricardo franziu a testa. Não esperava visitas tão cedo. "Quem é?" "Não sei, senhor. É um homem, parece ser um sem-teto. Diz que o conhece." O coração de Ricardo deu um salto. "Poderia ser? Faça-o entrar, Rogério. Vou recebê-lo aqui." Momentos depois, um homem de aparência desleixada, mas com um olhar gentil, entrou no jardim. Ricardo o reconheceu imediatamente. Era Antônio, o homem com quem havia conversado naquela noite fora do hospital. "Antônio", exclamou Ricardo, levantando-se para cumprimentá-lo. "Que surpresa, por favor, sente-se. Como me encontrou?" Antônio sorriu timidamente enquanto se sentava. "Não foi difícil, senhor Neves. Seu rosto tem estado em todos os jornais ultimamente. Quando vi as fotos, reconheci o homem que se sentou comigo na calçada naquela noite." Ricardo assentiu, lembrando-se de como havia dado um nome falso a Antônio. "Sinto muito por tê-lo enganado naquela noite." Antônio levantou uma mão para interrompê-lo. "Não há necessidade de se desculpar. Entendo por que o fez. Mas não vim aqui para falar do passado." "Então?", perguntou Ricardo, intrigado. Antônio respirou fundo antes de continuar. "Senhor Neves, preciso de sua ajuda. Não para mim, mas para a comunidade de pessoas sem teto da qual faço parte." Ricardo ouviu atentamente enquanto Antônio explicava a situação. O abrigo onde muitos deles encontravam refúgio estava prestes a fechar devido à falta de fundos. Dezenas de pessoas ficariam na rua se isso acontecesse. "Sei que é muito pedir", concluiu Antônio, "mas o senhor foi gentil comigo naquela noite. Pensei que talvez sua fundação pudesse nos ajudar." Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, um sorriso se formou em seu rosto. "Antônio, não só vamos ajudar. Acho que isso pode ser o início de algo muito maior." Naquela mesma tarde, Ricardo convocou uma reunião familiar de emergência. Quando Daniel, Carla e Júlia se reuniram no escritório, ele lhes apresentou Antônio e contou a história de seu encontro naquela noite fora do hospital. "Filhos", disse Ricardo, sua voz cheia de emoção, "acho que encontramos nosso próximo grande projeto." Durante as horas seguintes, a família Neves trabalhou com Antônio para desenvolver um plano ambicioso. Não apenas salvariam o abrigo, mas criariam um programa abrangente para abordar o problema das pessoas em situação de rua na cidade. Carla sugeriu um programa de capacitação profissional para ajudar as pessoas a se reintegrarem à força de trabalho. Daniel propôs parcerias com empresas locais para oferecer oportunidades de emprego. Júlia desenvolveu uma estratégia de comunicação para criar consciência sobre o problema e atrair mais apoio. Antônio observava com espanto como suas preocupações se transformavam em um plano de ação concreto. "Isso é mais do que eu poderia ter imaginado", disse. Com lágrimas nos olhos, Ricardo colocou uma mão em seu ombro. "Antônio, naquela noite, você me ensinou uma lição inestimável sobre a verdadeira riqueza
e a humanidade. É hora de retribuirmos esse favor. Nos meses seguintes, o Projeto Renascimento, como o chamaram, tornou-se a iniciativa estrela da Fundação Neves. O abrigo não apenas foi salvo, mas ampliado e melhorado. Foram estabelecidos programas de capacitação, serviços de saúde mental e aconselhamento profissional. A família Neves se envolveu pessoalmente no projeto. Daniel dava aulas de finanças pessoais, Carla orientava sobre habilidades profissionais e Júlia organizava eventos de arrecadação de fundos que atraíam a elite da cidade. Um ano após o início do projeto, a Fundação Neves organizou uma grande celebração no abrigo renovado. Ricardo, de pé ao lado de Antônio, observava com orgulho como centenas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelo projeto compartilhavam suas histórias. Sabe, Antônio, disse Ricardo em voz baixa. Quando construí meu império, pensei que havia alcançado o ápice do sucesso. Mas agora percebo que isto é o verdadeiro sucesso. Antônio assentiu, um sorriso em seu rosto, e pensar que tudo começou com uma simples conversa numa calçada, enquanto a celebração continuava ao seu redor. Ricardo refletiu sobre a incrível jornada que sua família havia empreendido. Da ganância à redenção, do sucesso material ao verdadeiro propósito, e no centro de tudo, uma lição que havia aprendido com um homem sem teto numa noite escura, que a verdadeira riqueza se encontra no impacto positivo que podemos ter nas vidas dos outros. A história da família Neves, antes um conto de avareza e traição, havia se transformado numa saga de redenção, união familiar e serviço à comunidade. E enquanto Ricardo olhava para seus filhos, trabalhando lado a lado com as pessoas que estavam ajudando, soube que este era o legado que sempre sonhara deixar, embora nunca o tivesse sabido até agora. O tempo passou, e a Fundação Neves tornou-se um farol de esperança e mudança na cidade. O Projeto Renascimento havia sido apenas o começo, à medida que seu impacto crescia, também crescia a visão da família Neves para um futuro melhor. 5 anos após aquela noite fatídica em que Ricardo acordou do coma, a família se reuniu novamente no escritório da mansão. Desta vez, não para enfrentar uma crise, mas para celebrar e refletir sobre o caminho percorrido. Ricardo, agora com o cabelo completamente branco, mas com uma vitalidade renovada em seus olhos, olhou para seus filhos com orgulho. Daniel, antes obcecado por poder e dinheiro, agora dirigia programas de educação financeira para comunidades de baixa renda. Carla, que antes usava sua astúcia para manipular números, agora aplicava essa mesma inteligência para desenvolver modelos de negócios sustentáveis para empresas sociais. E Júlia, cujo talento para comunicação antes era usado para enganar, agora era a voz apaixonada que inspirava outros a se unirem à sua causa. Meus queridos filhos, começou Ricardo, sua voz cheia de emoção. Há 5 anos pensei que havia perdido tudo. Meu império, meu legado, até mesmo minha fé em vocês. Mas agora percebo que aquela perda foi, na verdade, o início de algo muito mais valioso. Daniel, Carla e Júlia ouviam atentamente, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e respeito pelo pai. Construímos algo muito mais importante do que um império empresarial, continuou Ricardo. Construímos um legado de compaixão, integridade e serviço. E fizemos isso juntos como uma família. Carla foi a primeira a falar. Pai, você nos mostrou o caminho, sua força e sua disposição para nos perdoar e nos dar uma segunda chance. Isso mudou tudo. Daniel assentiu. É verdade. Lembro-me de quando eu estava disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro e poder. Agora, cada vez que vejo alguém cuja vida ajudamos a melhorar, sinto uma satisfação que nenhuma conta bancária poderia igualar. Júlia, com lágrimas nos olhos, acrescentou, e pensar que tudo começou com uma conversa com um desconhecido na rua Antônio nos ensinou tanto sem nem mesmo saber. Ricardo sorriu, lembrando-se de seu amigo Antônio. Embora não vivesse mais nas ruas graças ao Projeto Renascimento, continuava sendo um conselheiro inestimável para a Fundação,
trazendo a perspectiva única de alguém que havia vivido a experiência de não ter um lar. Falando em Antônio, disse Ricardo, tenho uma surpresa para vocês. Tenho pensado no futuro da fundação, em como garantir que nosso trabalho continue, mesmo quando não estivermos mais aqui. Os 3 irmãos se inclinaram para a frente. Intrigados, decidi, continuou Ricardo, que quando chegar a hora, a direção da fundação passará para um conselho formado por pessoas que foram beneficiadas por nossos programas, pessoas como Antônio, que entendem em primeira mão as necessidades daqueles a quem servimos. Houve um momento de silêncio enquanto os irmãos processavam essa informação. Então, para surpresa de Ricardo, eles irromperam em aplausos e exclamações de aprovação. É brilhante, pai, exclamou Carla. Quem melhor para dirigir a fundação do que aqueles cujas vidas ela mudou? Daniel assentiu com entusiasmo. Isso garante que o espírito original da fundação se mantenha vivo e nos dá a oportunidade de continuar aprendendo com aqueles a quem servimos. Acrescentou Júlia Ricardo. Sentiu seu coração se encher de orgulho e amor por seus filhos. Eles haviam percorrido um longo caminho desde aqueles dias, sombrios de ganância e desconfiança. Há mais uma coisa, disse Ricardo, sua voz ficando mais suave. Tenho pensado em nosso sobrenome, no legado. Neves. Os 3 irmãos se tensionaram ligeiramente, lembrando-se de como esse mesmo sobrenome havia sido associado a escândalos e corrupção não muito tempo atrás. Proponho, continuou Ricardo, que mudemos o nome da fundação. Em vez de Fundação Neves, poderíamos chamá-la de Fundação Renascimento, porque é isso que ela representa. Um renascimento de valores, de propósito, de humanidade. Os olhos de seus filhos se iluminaram com a ideia "Eu adoro", disse Júlia. Captura perfeitamente a essência do que fazemos. E nos permite deixar o passado para trás, acrescentou Daniel, enquanto honramos o caminho que nos trouxe até aqui. Carla, sempre a mais pragmática, já estava pensando nos detalhes. Teremos que planejar cuidadosamente a transição, é claro. Mas acho que essa mudança pode abrir ainda mais portas para nosso trabalho. Ricardo sorriu, sentindo uma profunda paz em seu coração. Então está decidido. A Fundação Renascimento será nosso legado para o mundo. Levantando-se de sua cadeira, Ricardo se aproximou da janela, do escritório. O sol estava se pondo sobre a cidade, banhando o horizonte em tons dourados e rosados. À distância, ele podia ver os edifícios do centro da cidade, onde uma vez reinara seu império empresarial. Sabem, disse suavemente, houve um tempo em que acreditei que aqueles arranha-céus eram o ápice do sucesso. Agora percebo que o verdadeiro sucesso não se mede na altura de nossos edifícios, mas na profundidade de nosso impacto nas vidas dos outros. Ele se virou para seus filhos, estendendo os braços. Daniel, Carla e Júlia se levantaram e se juntaram a ele num abraço grupal. Algo que não faziam há anos. Estou tão orgulhoso de vocês, murmurou Ricardo, sua voz carregada de emoção. De quem vocês eram, de quem são e de quem continuarão sendo. Enquanto a família Neves permanecia unida, contemplando o pôr do sol e o futuro brilhante que se estendia diante deles, Ricardo refletiu sobre a incrível jornada que haviam empreendido, da ganância à compaixão, do egoísmo ao serviço, de um império de riqueza material a um legado de riqueza espiritual. E naquele momento, Ricardo Neves soube com certeza que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer fortuna. Havia encontrado o verdadeiro propósito de sua vida e da vida de sua família. A história dos Neves, antes um conto de advertência sobre os perigos da avareza, havia se transformado em um farol de esperança e redenção. E enquanto o sol se punha sobre esta nova era de suas vidas, Ricardo sabia que o verdadeiro trabalho apenas começava. Mas desta vez, enfrentariam o futuro não como indivíduos sedentos por poder, mas como uma família unida, dedicada a tornar o mundo um lugar melhor. O Império Neves havia caído, mas de suas cinzas havia surgido algo infinitamente mais valioso, um legado de amor, compaixão e serviço
que perduraria muito mais do que qualquer fortuna material. Nos anos que se seguiram, a Fundação Renascimento continuou a crescer e a expandir seu alcance. O que começou como um projeto local na cidade natal dos Neves, logo se espalhou para outras cidades e até mesmo para outros estados. A reputação da Fundação como uma força de mudança positiva no mundo dos negócios e na sociedade em geral continuou a crescer. Ricardo, agora em seus 70 anos, começou a reduzir gradualmente seu envolvimento direto nas operações diárias, confiando cada vez mais em seus filhos e na equipe que haviam construído juntos. Ele passou a dedicar mais tempo a escrever suas memórias, compartilhando as lições que havia aprendido ao longo de suas inspiradoras, e seus livros best-sellers estavam ajudando a mudar a narrativa em torno do papel das empresas na sociedade. Em uma tarde ensolarada, 10 anos após o início de sua jornada de redenção, a família Neves se reuniu novamente no jardim da mansão. Desta vez não estavam sozinhos. Junto com eles estavam dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela Fundação Renascimento, ex-moradores de rua que agora eram empresários, bem-sucedidos, jovens de comunidades carentes que haviam se tornado líderes em suas áreas, executivos que haviam transformado suas empresas em modelos de responsabilidade social. No centro de tudo estava Antônio, agora um membro respeitado do conselho da Fundação. Seu sorriso caloroso e sua sabedoria gentil continuavam a ser uma fonte de inspiração para todos ao seu redor. Ricardo observava a cena com um misto de orgulho e humildade. Ele se lembrou daquela noite fatídica há tantos anos, quando acordou do coma para descobrir que seu império estava desmoronando. Na época, pensou que tinha perdido tudo. Agora ele entendia que aquele momento havia sido o começo de tudo. Levantando-se com a ajuda de uma bengala, Ricardo pediu a atenção de todos. Meus amigos, começou ele, sua voz mais fraca do que antes, mas ainda carregada de paixão. Olhem ao nosso redor. Vejam o que construímos juntos. Não, são arranha-céus ou contas bancárias. São vidas transformadas, esperanças renovadas, sonhos realizados. Ele fez uma pausa, olhando para cada um de seus filhos com amor e orgulho. Daniel, Carla, Júlia, vocês tomaram o legado que eu quase destruí e o transformaram em algo além dos meus sonhos mais ambiciosos. Vocês provaram que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que damos. Virando-se para Antônio, Ricardo sorriu. E, você, meu amigo, você me ensinou a lição mais importante de todas, que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Lágrimas brilhavam nos olhos de todos os presentes enquanto Ricardo continuava. A Fundação Renascimento não é apenas um nome, é uma promessa. Uma promessa de que sempre podemos recomeçar, sempre podemos nos tornar melhores, sempre podemos fazer a diferença. Que cada um de nós, não importa de onde viemos ou quais erros cometemos, tem o poder de renascer e ajudar outros a fazerem o mesmo. Quando Ricardo terminou de falar, houve um momento de silêncio reverente. Então, lentamente, um aplauso começou. Cresceu e cresceu, até que o jardim inteiro ressoava com o som de palmas e vivas. Naquela noite, enquanto a família Neves se reunia para um jantar íntimo, Ricardo olhou ao redor da mesa e sentiu uma profunda sensação de paz. Seus filhos, uma vez divididos pela ganância e desconfiança, agora estavam mais próximos do que nunca. O império que ele havia construído com tanto esforço havia desaparecido, mas em seu lugar estava algo infinitamente mais precioso. Uma família unida por amor, compaixão e um compromisso compartilhado de fazer do mundo um lugar melhor. Enquanto o sol se punha sobre a mansão Neves, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que os trouxera até ali. Ele pensou no homem que havia sido, obcecado por poder e riqueza, disposto a sacrificar tudo, até mesmo sua própria família, por sucesso material. E pensou no homem que se tornara, um pai amoroso, um mentor respeitado, um filantropo dedicado. A vida havia lhe dado uma segunda chance,
uma oportunidade de renascimento. E ele a havia aproveitado com ambas as mãos, não apenas transformando sua própria vida, mas inspirando outros a fazerem o mesmo. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a brilhar no céu, Ricardo Neves fechou os olhos e sorriu. Ele sabia que, quando chegasse sua hora de partir deste mundo, o faria em paz, sabendo que havia deixado um legado do qual podia se orgulhar verdadeiramente. O Império Neves havia caído, mas das cinzas havia surgido algo muito mais valioso: uma família renascida, uma fundação dedicada a fazer o bem e um legado de amor, compaixão e serviço que continuaria a inspirar gerações futuras. E assim a história de Ricardo Neves e sua família chegou ao fim, não com o tinir de moedas ou o rugido de motores de carros de luxo, mas com o suave murmúrio de risadas familiares, o som gentil de mãos ajudando outras mãos, e a promessa silenciosa mas poderosa de um amanhã melhor para todos,